Uma história real, impressionante e com Zac Efron. Eu podia terminar o vídeo aqui já, né? Que tá ótimo pra pessoa ir assistir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim aqui pra falar hoje de um filme que estreia essa semana, Garra de Ferro, aí estrelado por Zac Efron, como eu falei no comecinho do vídeo, mas nos tempos atuais nós temos que focar que tem no filme Jeremy Allen White, o nosso queridinho de The Bear. Em Garra de Ferro a gente acompanha a história da família Von Erich, uma família que ficou conhecida ali no começo dos anos 80 no mundo do wrestling, da luta livre americana. Lá nos Estados Unidos eles são bem famosos, inclusive se criou uma maldição dos Von Erich, já que a história, além de tanto sucesso dentro do esporte, também é cercada por tragédias, porque 5 dos 6 filhos do Fritz acabaram falecendo de um jeito bem trágico. Mas para aqueles que estão com a curiosidade de saber como que aconteceram cada uma dessas mortes, lá no final do vídeo eu vou contar como que cada um deles acabou falecendo, já que pode ser considerado por muita gente como um spoiler, apesar de nós estar falando de uma história verídica, uma história que aconteceu. Como o esporte não é muito conhecido aqui no Brasil, muita gente não acompanha ele, talvez seja bom guardar esse detalhe para depois. E aqui já vem para mim a grande divisão desse filme, ele ser um grande filme ou ele ser apenas mais um filme. Para ser ruim ele passa longe, então já vou tirar isso da frente. Mas a verdade é que o filme fala sobre obsessão e tragédia. E a gente já viu isso no cinema diversas vezes e vai continuar assistindo esse tipo de histórias porque elas acabam sempre trazendo essa curiosidade no público, as pessoas querem saber mais sobre histórias famosas desse tipo. E o que a gente vê aqui no básico da história é que nós temos um pai, o Fritz Von Erich, completamente obcecado pela luta livre e pelo sucesso da luta livre, já que ele queria ter sido campeão mundial, não alcançou isso e jogou esse sonho no colo dos filhos, que foram seguindo os passos do pai. Mesmo aqueles que queriam fazer outras coisas, um queria ser ator, o outro queria ser músico, acabaram sendo puxados para essa obrigação de levar o nome da família à frente. E isso pesou tanto neles que pode ou não ter influenciado em tudo que aconteceu com eles posteriormente. Mas se a gente já viu várias vezes essa história, o que poderia levar esse filme para ele ser diferenciado? O que a pessoa que pensou o filme lá no começo disse: eu preciso contar essa história porque ela é famosa por este motivo. E eu tô falando do wrestling. É isso que faz essa história ser diferente de qualquer outra história que pode até ser ficcional, mas que tem esse mesmo tema. Eles foram uma família muito famosa dentro da luta livre e eu sinto que a luta livre precisava estar mais presente no filme. Não que o tema não esteja presente, a gente vê algumas lutas, a gente vê cada um dos filhos alcançando certo nível de sucesso, até onde eles foram, o quanto eles foram bons dentro dessa luta livre, mas o que tem por trás, o que levou eles até esse patamar, eu acho que podia estar dentro dessa história. Isso porque, vamos lá, nós estamos falando do wrestling. E para quem não sabe, para quem chegou de paraquedas de Marte não sabe o que é o wrestling, ela é uma luta livre mais montada, digamos assim. Ela é ensaiada e os resultados são preditos por quem está organizando essas lutas. Não que não exista uma competição, que não seja um esporte competitivo, porque no próprio filme eles falam várias vezes que você precisa trazer essa fama, você precisa alcançar um status para que você ganhe as chances de ser campeão mundial ou coisas assim. Então essas aparências da luta em si, elas vão muito além do ringue e é nisso que essas pessoas precisam trabalhar para alcançar o sucesso. Mas o filme acaba falhando em mostrar a parte mais interessante da história deles. O que pode acabar salvando esse filme de cair num balaio cheio de outros iguais é a atuação de Zac Efron, que realmente está muito boa. Ele com certeza estaria nos favoritos a indicações ao Oscar se esse filme não tivesse estreado tão tarde lá nos Estados Unidos. Ele acabou estreando no final de dezembro, já praticamente sem tempo para fazer qualquer tipo de campanha,
mas a atuação dele é maravilhosa, a forma como ele transita nessa conjuntura familiar tão complexa, onde todo mundo acaba baixando a cabeça pro pai e fazendo o que ele quer, mesmo que tenham outras vontades, ao mesmo tempo que ele parece que ele tem essa ânsia de querer contrariar o pai, de bater de frente, porque sabe que o pai tá cobrando demais, principalmente dos seus irmãos. Essa agonia, o Zac Efron transparece muito bem isso pro público, que faz com que a atuação dele seja excelente. Outro destaque para mim é o Jeremy Allen White, que ele entra em certo momento no filme e parece que essa dinâmica muda. Inclusive, uma das cenas mais impactantes do filme é entre ele, o Zac Efron e o Holt McCallany, que é, para mim, o ponto alto realmente. Ele se destaca muito nessa sequência. Vocês vão saber do que eu tô falando quando assistir. A Maura Tierney faz a Doris, que é a mãe dessa família, e eu acho que o roteiro deixa ela escanteada demais, por mais que a gente saiba que realmente o papel da mãe dentro dessa família tenha sido bem subjugado para um canto assim, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais dessa relação, porque em certos momentos os filhos cobram dela um posicionamento em relação a todas as cobranças do pai, mas ela acaba não ganhando esse espaço, a não ser lá no finalzinho, que ela tem uma baita cena entre ela e o marido, que já valeu a participação dela. Então, para você que gosta de um drama familiar e gosta de conhecer essas histórias meio trágicas, ou pelo menos curiosas, envolvendo famílias famosas, pelo menos lá para os gringos eles são famosos, Garra de Ferro é um ótimo filme para você assistir no cinema. Ele estreia no dia 15 de fevereiro. Antes de ir embora, eu vou comentar como que cada um deles faleceu, para matar um pouco da curiosidade de vocês antes de vocês irem assistir o filme no cinema. Em 1959, Fritz perde seu primeiro filho, o Jack, de apenas 6 anos, que depois de bater num fio exposto acabou morrendo afogado numa poça d'água. Entendeu do Jack veio o termo maldição do Von Erich, né? Em 1984, o filho David Von Erich acabou morrendo de uma enterite estomacal aguda. David Von Erich acabou morrendo de uma enterite aguda enquanto lutava no Japão. Muitos dos médicos na época deram esse diagnóstico, mas se suspeita que pode ter ocasionado por abuso excessivo de remédios também. David, que antes de falecer, tinha perdido um filho recém-nascido. Em 1987, o filho Mike, depois de sofrer uma cirurgia e ter que abandonar o esporte precocemente, acabou fazendo abuso de remédios e também perdendo a vida. Outros 2 filhos do Fritz, o Chris e o Carrie, acabaram tirando a própria vida com o uso de armas de fogo. O Chris em 1991 e o Carrie em 1993. Carrie é esse que acabou se tornando o maior sucesso do clã dentro da luta livre, inclusive tinha uma luta marcada no final de semana após a sua morte contra um lutador que ironicamente se chamava Anjo da Morte. Kevin é o único filho que ainda está vivo até hoje, e dos seus filhos, 3 acabaram se tornando lutadores de luta livre também. Lembrando que Garra de Ferro estreia nessa quinta, dia 12 de fevereiro, nos cinemas. Depois que assistirem, voltem aqui para comentar com a gente, nos encontrem nas redes sociais e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.